Pessoal, boa tarde. Estamos hoje reiniciando, ainda que virtualmente, o nosso estudo do céu e inferno. Devido à pandemia, às situações que ocorreram aqui na casa, nós estivemos em recesso por 30 dias. Estamos voltando hoje, ainda um tanto quanto abalados, porque hoje foi sepultado um colega nosso, estudava aqui conosco, uma pessoa muito boa, e a pandemia o levou, nosso querido Lafayette, a quem nós pedimos vibrações de luz. Foram 30 dias de sofrimento no hospital e não deu conta. Cumpriu sua missão. Uma pessoa séria, dedicada, fez tudo, chegou a poucos uns 5 anos mais ou menos, chegou totalmente perdido aqui na nossa casa, foi acolhido, ele descobriu a doutrina, mergulhou, estudando, curso de educação mediúnica, era um grande médium. Então, podemos dizer que ele foi preparado aqui para essa grande viagem que todos nós iremos fazer. Então, ao Lafayette, o nosso carinho e as nossas boas vibrações. Mas vamos ao nosso estudo. Nós encerramos aqui a última reunião nossa sobre o quadro do inferno pagão, que nós falamos lá nos itens, né? Vamos ver aqui, para quem tem o livrinho, acompanhar, 9 até o 10, falando sobre a história, como saiu a crença no inferno, desde a antiguidade, os poetas, né? Virgílio, a história de Telêmaco, nós falamos tudo isso aí. As penas, como que eram descritos o inferno pagão. E hoje, os que estão nos acompanhando pelo livro, nós vamos ver o item 11 e 12, então, que vão falar sobre o quadro do inferno cristão, que começa no 11 e vai até ao 15. Hoje nós vamos ver o 11 e o 12. Sempre lembrando, por que a gente está estudando isso? É um conhecimento geral de ver como nós, que somos espíritos, já vivenciamos em encarnações pretéritas nossas, todos esses conhecimentos, esse terror, que desde a Idade Média foi colocado desse pecado mortal, que é as penas eternas. Então, nós viemos trazendo essa bagagem conosco. Então, Kardec coloca aqui, de uma forma tranquila, para a gente conhecer, e ao mesmo tempo, quando a gente vai relembrando tudo aquilo que os católicos, né, que foi a grande, que começaram realmente como se diz, colocando em prática como forma de terror pelo medo que os adeptos não se dispersassem, trouxe em nossas vidas. E aí até que surgiu o Espiritismo, né, que veio exatamente mostrar um Deus bondoso, justo, que nos ama de montão, como diz a juventude, e mostrando que jamais ele condenaria alguém ao sofrimento eterno. Então, nós vamos ver hoje, dentro do quadro do inferno cristão, os itens 11 e 12. O que vai conter esses itens agora do inferno cristão desse quadro? É a opinião dos teólogos, os escritores sacros católicos da época, que foram agregando ao inferno pagão, já era dentro das massas, já tinha aquela ideia do sofrimento que nós vimos aqui, já estudamos aqui, e só que colocaram mais terror ainda, como por exemplo, né, no inferno pagão, só relembrando, os tipos de pena no inferno pagão, as penas e os suplícios eram individualizados, de acordo com o que você praticou. Então, era aquilo ali. Já no inferno cristão,
as penas são para todas, ou seja, queimar no fogo eternamente. Então não tinha essa gradação, quer dizer, conseguiu ficar pior, mais terrível do que o inferno pagão. Quem chefiava o inferno pagão era Hades, em grego, ou Plutão, que era o nome romano. Hades, o nome grego, e Plutão, o nome romano, que era o chefe do inferno, que se limitava simplesmente a governar. Era um rei, governava aquele império sombrio, né, que todo mundo fala, tomando apenas conta apenas daquilo que é da sua responsabilidade. Ele estava só gerenciando, podemos dizer assim, não interferindo em nada. Já no inferno cristão, temos a figura do Satã, que além disso, de ser o chefe, ele instigava os homens para o mal. Então, a função dele era instigar para o mal, por ter o prazer de ver sofrer. Então, era um absurdo isso aí, a pessoa ter prazer com o sofrimento alheio, né? Esse Satã. E ainda mais malvado que lá no inferno pagão, porque ele queria recrutar vítimas. Quanto mais vítimas, melhor a tentação. Então, ele curtia que o demônio realmente tentava para levar as pessoas para o inferno. Isso no inferno cristão. O aspecto do local, lá no pagão, eram em 3 níveis. Tinha os Campos Elíseos, o Érebo e o Tártaro. Tinha gradações no inferno, uns mais brandos, outros mais duros. Já no inferno cristão, para a gente ter uma ideia, era um lugar único, sem estratificação, com um lago de enxofre, vermes, serpentes e fogo. Olha a ideia que trouxe para a gente aí, o terror que era isso. E no inferno pagão, quem estava melhor, um pouquinho nos Campos Elíseos, não se compraziam, não iam lá ver o sofrimento daqueles que estavam no Tártaro, que é o pior. Já no inferno cristão, tinha caldeiras borbulhantes, cujas tampas os anjos levantavam para ver o sofrimento dos outros. Era coisas absurdas de fazer isso aí. Então, as diferenças. As fontes do inferno pagão era, como disse há pouco, Homero e Virgílio, os poetas da época, em prosa e verso. E o inferno foi descrito, primeiramente, por Auguste Calais, que depois temos ainda o inferno de Dante, que veio trazer para nós essas ideias. Então, o que está dizendo aqui? Então, é a opinião dos teólogos que nós vamos ver agora. Primeiro, diz lá que os demônios são puros espíritos, assim como os condenados estão no inferno. São espíritos puros e os condenados. Então, todos os espíritos que estão no inferno. Olha que interessante a gente ver isso aqui. Espíritos, mas ao mesmo tempo, os sofrimentos são materiais, o fogo é material, que arde, queima sem se consumir. Umas coisas que hoje, não tem lógica a gente entender um negócio desse, né? Então diz aqui, e os condenados por presentemente do inferno podem ser também considerados puros espíritos, estão todos lá. Suas almas não possuem um corpo material, lógico, que se decompôs de acordo com as leis da natureza. Mas os condenados e os puros ressuscitarão no dia do juízo final. Olha a lógica, gente. Então, já foi tudo corpo decomposto, já saiu tudo, já voltou para a natureza, mas no dia do juízo final vão voltar os seus corpos da mesma forma como que eram conhecidos, para não mais os deixar. Ou seja, que lógica é isso? Se a pessoa era deformada, tinha deficiências, ia no dia do juízo final totalmente recompor aquele corpo, e aquele corpo não ia acabar nunca mais. Que coisa estranha, né? Você morre
vai ser condenado, vai para o inferno. Depois, os corpos de todos aqueles espíritos e os condenados são pegos no juízo. E daí, o que acontece? Que os eleitos ressuscitarão em corpos purificados e radiosos, e os condenados em corpos sujos e deformados pelo pecado. Mas estava tudo no inferno, os eleitos, por quê? Que são esses que estavam sofrendo? São coisas que não dá para a gente hoje, temos que abrir bem a mente para entender o que está dizendo isso aí. Então, depois de tudo esse julgamento, do juízo final, seria na ideia deles, dos teólogos, o inferno, então, passará a ter homens como nós, e será um lugar físico, geográfico, material, e estará povoado de seres terrestres com todas as nossas características e sensíveis à dor. Gente, quer dizer, o juízo final, se for milhares de anos, na concepção deles aqui, milhares de anos para ter esse juízo. Você está sofrendo lá. Então, habitando lá, sem corpo, só espíritos, estão lá em sofrimento no inferno. É julgado, aqueles que serão purificados vão seguir para o céu, podemos dizer assim. E aqueles condenados, com os corpos, vão assumir os corpos que já foram decompostos. Olha a ilógica da coisa, não tem lógica. Com todas as mazelas que tinham anteriormente, tudo que já tinha sofrido, ia voltar num corpo material para o inferno, e esse corpo nunca mais iria se decompor, iria estar em sofrimento direto. Essas coisas que a gente entendendo, vocês estão seguindo aí, vamos ver isso aí. Então, veja bem, onde estaria então o inferno? Onde está a localização geográfica do inferno? Vocês estão seguindo aí, vão dizer que uns doutores, uns dos teólogos, uns dos escritores sacros, né? Ainda não foi definida por nenhum concílio. Então, alguns doutores especulam que ele está no interior da Terra, nas entranhas da Terra. Outros imaginam até que estão num planeta distante. Então, não há, dentre os teólogos, um consenso onde estaria a localização geográfica do inferno. Lógico, vocês vão ver seguindo aí, os teólogos mais sérios não se atrevem a descrever todos os horrores do inferno. Limitam-se simplesmente a indicar como uma amostra o pouco que as Escrituras revelam. O lago de fogo, o enxofre do Apocalipse e os vermes de Isaías, e os demônios que atormentam eternamente as suas vítimas. Interessante isso aqui, né? Então, aí a gente vai ver coisas interessantíssimas aqui a respeito dessa localização do inferno, né? Então, mas existe um consenso em todos eles que diz que o inferno, onde quer que esteja, é composto por elementos materiais, sem sol, sem lua e estrelas, inóspito e desprovido de qualquer aparência do bem, pior que os piores lugares do nosso planeta. Quer dizer, um lugar tétrico, assombroso, podemos dizer assim. Então, ao contrário dos gregos, egípcios e hindus, os teólogos mais sérios não se atrevem a descrever, como disse há pouco, todos os horrores do inferno. Então, Santo Agostinho, de acordo uma coisa muito interessante. Vamos ver aqui a respeito de
do relato de Teresa de Ávila. Ela teve um momento de êxtase. E nesse êxtase, o que é esse êxtase? Momento de êxtase. É um momento de profunda... no Livro dos Espíritos, a partir da questão 439, então há esse momento que a pessoa sai praticamente, ela entra em transe. E Santa Teresa descreve que há uma cidade, né, no inferno de aparência fétida, com répteis monstruosos. E ali conta tudo aquilo ali. Mas aí nós precisamos saber o que é esse êxtase. O que a pessoa em êxtase realmente vê e de onde que ela vai. Ela pode ir a mundos superiores? Pode. Kardec diz que pode também. Mas na questão 443 do Livro dos Espíritos, vocês vão ler lá, Kardec faz a seguinte pergunta: há coisas que o extático pretende ver e que são, evidentemente, produtos de uma imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos. Tudo o que ele vê não é senão, tudo o que ele vê não é então real? Olha aí, então Teresa era uma santa da Igreja Católica, era uma freira da Igreja Católica, criada com todos aqueles conceitos do inferno, do medo, do terror, das caldeiras borbulhantes, do fogo. E os espíritos superiores respondem isso aqui de uma maneira muito clara. Vou ler para vocês a resposta dos espíritos. Da pessoa em êxtase, ele pergunta, né? O que ele vê é real para ele, para a pessoa, o êxtase. Mas, como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele pode ver à sua maneira, ou melhor dito, exprimir numa linguagem de acordo com os seus preconceitos e as suas ideias em que foi criado, ou com as vossas, a fim de melhor se fazer compreender. É, sobretudo, nesse sentido que ele pode errar. Então, nós podemos ter na história, vendo aqui a respeito desta viagem que Santa Teresa de Ávila vai e traz exatamente aquilo que já está entranhado dentro dela, com todos os conceitos e como, nesse caso, como se fosse um pesadelo que todos nós temos. Vamos a lugares assombrados, terríveis às vezes, e tem uma imagem real. Então, nós podemos dizer que muito desses são coisas arraigadas dela. Existiu um momento de êxtase? Sim, tranquilamente. Está comprovado. A pessoa sai e vai ver. Mas, de acordo com o que ele sente, aquilo vê realmente de acordo com as suas ideias e seus preconceitos, para a gente entender. Então, ela diz que naquele tempo, lá também, existem também demônios nas mais diversas formas animalescas e equipados com os mais variados aparelhos de torturas. Cada um tem a sua função e sua obra. O mal que fazem no inferno está relacionado com o mal que inspiraram ou fizeram os homens cometer na terra. Então, e também tem uma gradação de demônios, em que Lúcifer, ou Satanás, é o chefe. E tem vários demônios encarregados de cada tipo de tortura, como, por exemplo, Belfegor, é o demônio dos desejos impuros, ou o senhor das moscas, que produzem a corrupção. Mamon, o demônio da avareza. Tem outros demônios, Moloque, Belial, Balgade e Astarote e muitos outros. E acima deles, aqui então, como eu disse há pouco, o chefe universal, o sombrio arcanjo que tinha no céu o nome de Lúcifer e que tem no inferno o nome de Satanás, que seria o anjo
decaído, caído, Satanás. Para a gente entender, então, como que era interessante essas ideias que foram passadas, seguindo, e todos nós, por exemplo, eu que fui criado, nascido em berço católico, como a maioria, sempre trazendo essa ideia do Deus vingativo e do sofrimento eterno, em que a gente vai ficar eternamente sofrendo os horrores e nunca vamos sair disso. E como diz aqui, o dia do juízo final, se não formos perdoados ou como julgados por Jesus, por Deus, nós voltaremos, adquirimos o corpo de novo com as mesmas mazelas e vamos ficar eternamente sendo queimados por um corpo que não é consumível e um fogo que nunca se apaga. Que Deus é esse? A gente pergunta. É absurdamente isso aí. Então, resumindo então o que eu disse, vamos dizer que Santo Agostinho acredita que as penas são físicas. Veja bem, isso aqui é Santo Agostinho enquanto encarnado, não depois que desencarnou, que tornou-se um espírito, que até colaborou e colabora com a doutrina espírita. Então ele diz que as penas são físicas e que o fogo estranho conservará os corpos das vítimas. Os condenados sentirão dor desse fogo em suas entranhas eternamente. Dia e noite, sem sossego nenhum, para a gente entender. E, de acordo, então, como diz Santa Teresa, a gente fechando mais isso para a gente entender, que há uma cidade no inferno de aparência fétida, como disse há pouco, com répteis monstruosos. Então, ao caminhar por uma rua, simplesmente ela se deparou com um muro e se alojou em um nicho de pedra feito para ela, caso abusasse das graças de Deus que lhe concedia. Então, uma proteção para ela. Passou a sentir, então, todas as formas de angústia, sem a menor esperança de socorro. Lógico, aquele estado de êxtase. Então, e misturou tudo aqueles conhecimentos dela, aquele terror dela, ela ficou nesse pesadelo, podemos dizer. Outros relatos falam de grandes cidades inteiramente incendiadas e seus habitantes acorrentados e sofrendo variados castigos. Narrativas também existem planícies ilimitadas, nas quais os camponeses lutavam contra a aridez do terreno. Vocês estão vendo? Estou seguindo aí. E quando nada podia colher, um devorava o outro. Canibalismo, um se entre-devoravam. Olha, gente, se não é para ter um terror na gente, é verdade? E sofrendo variados castigos. Então, relatos da pior da imaginação humana pode conceber. Coisas absurdas, podemos dizer, né? Suas descrições correspondem a todas as mazelas que os pagãos já haviam falado, porém, em maior grau, muito mais do que os infernos pagãos. E como os dizem, como falamos há pouco, dá vários tipos de demônios, com formas animalescas, equipados com os mais variados aparelhos de torturas. Quer dizer, aquilo ali é cada um com a sua função e a sua obra. O mal que fazem no inferno está relacionado com o mal que inspiraram ou fizeram os homens cometer na terra. Então, aquela figura do tridente, aquela figura animalesca, né, de chifres, de rabo, de aparência horrorosa, exatamente para aterrorizar. É o terror, dizendo que é segurando não pela fé raciocinada, mas pelo terror. Trazendo o único que pode perdoar, sendo um ser tão pecador quanto qualquer um de nós, mas que tinha um poder temporal para perdoar todos os pecados. Quer dizer, é trazendo no cabresto as pessoas
sem liberdade até de pensar, de agir, para a gente entender esses quase mais de 1000 anos, quase 2000 anos, né, de terror que foi imposto pela religião dominante, que abarcou o cristianismo, criou normas, criou hierarquia, criou terrores e que até chegava a matar em nome de Jesus, em nome de Deus. Para a gente meditar. Então, podemos dizer, que mais? Que para a gente chegar em algum momento, a gente pensar um pouquinho a respeito do que nós estamos vendo, essas histórias. É muito interessante, porque nos obriga a pensar, nos obriga realmente a analisar quanto nós estamos evoluindo. Hoje, a própria igreja, atualmente, já está começando a mudar o seu modo de agir. Vimos a respeito do limbo, já estudamos aqui, que não existe mais isso na concepção da Igreja Católica. E as coisas vão chegando naquilo que a doutrina espírita já nos traz há muito tempo. Que inferno e céu são estados de consciência. E que Deus, Pai, nosso Pai, soberanamente bom e justo, jamais condenaria eternamente um seu filho por erros praticados. O que é o erro, podemos dizer? O erro, na realidade, é o fator que nos impulsiona ao progresso. Nós já habitamos um mundo primitivo, já estamos no mundo de expiação e provas, a caminho de um mundo melhor. Estamos aqui aprendendo, tirando a fé cega, os absurdos, irreconciliáveis com a bondade divina, irreconciliáveis com a bondade divina, mostrando-nos um Deus bom, justo, que nos dá oportunidades. Então o erro nada mais é uma mola propulsora para nós evoluirmos. Porque quando nós erramos, e Kardec traz, que nós vamos estudar lá na frente, no Código Penal da Vida Futura, logo, logo estaremos estudando, que quando o ser se conscientiza do erro, ele sente a culpa chegando, essa culpa, ele move-se então o arrependimento, aquele desejo de nunca mais fazer aquilo. Ele já entrou em contato, começou a entrar em contato com a bondade divina. E para que ele fique quites com aquilo ali, muito simples, ele vai, o sofrimento vai ser, ele está sofrendo aquilo ali, está expiando aquilo ali, e a partir do momento que o arrependimento, ele começa a sua mudança, ele vai para a reparação, reparando aquilo que causou de mal, nós automaticamente estamos evoluindo e aquele erro deixará de fazer parte da nossa existência. Porque aprendemos, sofremos e reparamos aquilo ali e vamos para frente. Aquilo que nós não pudermos, não tivermos condição de reparar nesta existência ainda, serão como expiações num futuro próximo, numa próxima encarnação. Expiação é aquele débito que tem que ser quitado. É a grande diferença da prova. Provas são escolhidas. Expiação são débitos que têm que ser quitados. Então, aquilo de mal que eu fiz, eu tenho que reparar, se eu não conseguir nesta, uma outra encarnação. Tirando essa ideia do fogo eterno, das penas eternas, que é exatamente o objetivo desse nosso estudo. Então, coroando, para a gente entender tudo aquilo que fazemos aqui, falando das histórias dos demônios, de tudo isso, nós podemos fazer
vamos pensar um pouquinho. De novo, para a gente entender, vou repetir para vocês. Qual seria a diferença do inferno pagão e do cristão? Pagão, daqueles que acreditavam em vários deuses ou não acreditavam em nada. Sabiam daquilo ali. Podemos dizer o seguinte, no inferno pagão, resumindo para que todos vocês possam entender bem, os sofrimentos são morais, onde o pecador é obrigado a vivenciar constantemente o mal que praticou e o tempo que desperdiçou, assim como as pessoas que prejudicou. Também são obrigados a se arrependerem dos males praticados ao desprezarem a solicitude dos deuses. Então, aqueles são sofrimentos morais, podemos dizer assim. Já no inferno cristão, as consequências são materiais, pois o condenado é consumido por um fogo eterno, ou seja, que nunca se apaga, ou em um lago de enxofre fervente, e os vermes corroem seus corpos sob acusações de demônios, que estão ali acusando, sofrendo assim uma dor física constante, sem tréguas. Como uma dor física num espírito que já desencarnou. São as coisas que a gente precisa entender, essas pequenas diferenças, lembrando sempre que nós estamos aqui, é a título de conhecimento, para saber, na realidade, o quão atrasado nós fomos em respeito à espiritualidade. Todos nós que já vivenciamos, já tivemos N encarnações até chegarmos agora, na era da luz, na era da verdade, na era que nós passamos a entender nossa ligação com o divino, de uma forma bem ampla, mostrando a beleza que é Deus. Passamos a enxergar Deus em tudo, na natureza, nas pessoas, nas situações que acontecem. E é isso que é interessante a gente saber. Então, conhecer, verificar o quanto nós sofremos, quanto fomos agregados. E por nós estarmos aqui, realmente nós matamos o inferno e o céu. Nós nos reencarnamos. Mas aí diz assim, não, mas Jesus, como diz a Igreja Católica, os espíritos são criados na hora da concepção. Como? Se a própria ciência, a parapsicologia, a psicologia, fazendo regressões de vidas passadas, chegando a outras vidas, como esse espírito que foi criado então agora? Olha a lógica. Se fosse criado tudo agora, Deus não seria pai, não seria bom e justo, gente. Por que ele ia querer criar pessoas imperfeitas, corpos mutilados, espíritos dementes? Com que sentido isso? Só para sofrer? Por castigo? De quê? Castigando por quê? É a pergunta que a gente faz. E ao mesmo tempo, sabemos a resposta. Então, gente, é para a gente entender como é importante o estudo. O estudo alarga a nossa percepção. Passamos a entender realmente a nossa vida. Por que estamos aqui? Vamos entender a nossa chegada, o lar que nos abriga, os pais que nos deram a vida através do espermatozoide e do óvulo, que trazemos a bagagem, que são as nossas reminiscências, que são despertadas, os nossos vícios e as nossas virtudes, que estão camufladas, que ficam um tempo camufladas dentro de nós, que vem como aviso. Tudo aquilo que nos puxa para o mal,
Esse é o estado de consciência de infernal que nós temos a capacidade de conseguir evitar. Estamos vencendo o inferno que às vezes trazemos dentro de nós, fruto de encarnações passadas, onde, lógico, falhamos, lógico. Se não tivéssemos falhado, não estaríamos aqui, estaríamos em mundos mais perfeitos. Então, é esse conhecimento que quando nós entendemos, lá em João, tão famosa que dizem por aí, conhecereis a verdade vos libertará, é exatamente isso. Libertar da ignorância, mostrar a importância da vida, como é bom nós a cada dia vivemos bem hoje. Hoje é o dia mais importante da nossa vida. É a hora de trazer o céu para dentro de nós, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. É a hora de erradicar, a hora de um momento de erradicar, arrancar os infernos que trazemos dentro de nós. O inferno da avareza, da intolerância, do egoísmo, do orgulho, da inveja, da luxúria e tantos outros que temos, que são reminiscências nossas de milhares de anos atrás, que agora, com conhecimento, nós estamos eliminando. Esse é o nosso objetivo, maior objetivo nosso. É assim que a gente vai devagarzinho, caminhando, a cada dia, evoluindo um pouquinho, trazendo o céu cada vez mais para dentro de nós e tirando esse inferno que são as nossas atitudes pretéritas que precisam ser canalizadas para o bem. Voltando então, vamos voltar a falar um pouquinho sobre Santa Teresa para a gente encerrar. Que característica comum permeia essas visões descritas a partir de Santa Teresa, como falamos há pouco do êxtase? Interessante. Ela é característica pela materialidade das situações, no sentido das localizações, quanto dos castigos, propriamente ditos, o que atesta o nível moral dos habitantes do planeta. Além disso, a punição moral que a si próprios infligiam pela lembrança contínua de suas faltas. Então, é isso aí. Até há hoje, mesmo na igreja, homens que veem nessas figuras simples alegorias, cujo sentido convém interpretar, ou isso já constitui um artigo de fé? Você poderia dizer que sim, porém enfatizando o momento de transição pelo qual passamos, nesse momento, e da lei do progresso, mostrando uma mudança gradual e inexorável, após o que todas as crenças se juntarão numa só. Aí sim se poderá fazer essa afirmação com toda segurança. Veja bem, o Espiritismo tem uma missão muito nobre. Ela não vai ser a religião de todos, não. Os seus conceitos, a sua lógica, será abraçada por todas as religiões. Essa lógica do Deus bom, supremo, que não castiga e não premia ninguém, a critério, qualquer critério, vai acabar. A ideia das penas eternas vai acabar todas as religiões. Esse é o caminho. É assim que nós vamos evoluir. É assim que nós iremos realmente devagarzinho, marchando o mundo, adentrando o mundo, chegando naquele momento de transição que estamos para um mundo de regeneração. É o momento do despertamento de todas as religiões, de todas, entendendo a dinâmica da vida, entendendo a importância da reencarnação que a própria igreja, até o ano de 500 mais ou menos, tinha. Era normal, natural, que foi abolida em um concílio, por um papa, um homem, numa canetada, tirou, que é o conceito mais lógico da bondade de Deus, é o princípio da reencarnação, onde
as oportunidades sempre serão para todos, indistintamente, desde o pior assassino até aquele bondosa pessoa. Todos teremos as mesmas oportunidades, tal qual os dedos da nossa mão. Cada um está num nível de evolutivo. Uns não estão aqui, mas outros já estão aqui. É isso que a gente tem que fazer. É essa a contribuição que a doutrina espírita traz para todos. E assim, gente, nós estamos encerrando. Já, se Deus quiser, a partir da semana que vem, nós terminamos o quadro do inferno cristão, onde nós vamos ver o item 13, 14 e 15, que vocês devem já fazer uma leitura. Dúvidas, por favor, podem mandar. Eu vou dar até, mandem, quiserem mandar direto para mim, no Messenger, Clayton Brito, no Facebook, Clayton Brito, podem mandar, que serão respondidas. Se eu não mandar direto, na próxima semana eu mando aqui. Como também podem mandar para o Centro Espírita, também pelo Messenger, que serão respondidas. Fica à disposição de vocês, mas não tenham vergonha. E no YouTube também, que essa gravação vai para o YouTube. Podem fazer perguntas, que nada ficará sem resposta. Fiquem tranquilos. Então, vocês têm 3 opções, 4, 2 do centro e 2 minhas, particulares. No centro nós temos o Facebook, que essa palestra também está no Vídeos, você entrar no Centro Espírita Vindo do Senhor, Vídeos, está lá, todas as palestras e todos os estudos. E também, Centro Espírita Vindo do Senhor, no YouTube, você coloca lá Centro Espírita Vindo do Senhor, está lá todas essas, tudo gravado para vocês. Também na minha página do Facebook, Clayton Brito, Clayton com I, Clayton Brito, tem lá, tá, a mesma está gravada lá. E na minha página, também do YouTube, Clayton Brito Palestras, estão todos lá. Não se acanha, não existe pergunta boba, toda pergunta é pertinente. Como estamos ainda não podemos, sem presença física aqui, só virtualmente, façam as perguntas que serão respondidas, ok, gente? Então vamos agora, encerrando o nosso estudo dessa tarde, fechando nossos olhos, primeiramente numa súplica a Jesus, nosso mestre, nosso guia, aos mentores da nossa casa espírita, aos nossos amparadores, que cada um tem o seu, que nesse instante possa, você que está em casa, receber essa energia boa de luz, de paz, de harmonia, que trará muita tranquilidade, muita força de coragem para seguir adiante, que as águas que você colocou aí na sua mesa seja fluidificada, que ao fazer uso dela você possa se sentir reequilibrado, tranquilo, sereno. E queremos vibrar mais uma vez por todas as vítimas do Covid, uma doença dura, e especialmente para o nosso irmão Lafayette, nosso amigo querido, que ele possa realmente, estamos tendo certeza disso, sendo acolhido o seu espírito pelos mentores espirituais. Então, que a paz de Jesus esteja com todos e até a semana que vem, se assim Deus o permitir. Uma boa tarde.